ele visitou 12 casas durante 3 anos e meio do ministério dele. 12 residências. Ele não foi na casa de muita gente, de muitas pessoas. Mas aonde ele foi para realizar algo que se fazia necessário. Eu quero que o Senhor vá na tua casa hoje. Eu quero que o Senhor, que ele não seja um visitante, não um visitante. O visitante ele vai, né? E você sabe que ele vai embora. Mas eu quero que ele seja um morador na tua casa e que ele seja bem-vindo na tua casa e que você se agrade de ter ele dentro da tua casa, dentro do teu lar, junto com você, junto com a sua família, no seu lar, junto com a sua família, porque muitos lares, muitas casas, muitas famílias estão vivendo momentos muito difíceis. Isso não quer dizer que o lar cristão, ele também não enfrente barreiras, não enfrente dificuldades. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que nós vamos ter permanentemente junto a nós alguém que poderá nos ajudar em todo e qualquer momento para solucionar toda e qualquer situação. Se nós pedirmos a Ele a sua bênção e a sua orientação, nós iremos tê-la. Com certeza, Ele não vai negar a bênção dEle sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E sendo hoje o 7º dia da campanha, eu quero lhes perguntar uma coisa. Você tem sido abençoado na sua casa, lá, nas orações que você tem feito, tem recebido, tem colocado diante de Deus? Quem tem sido abençoado em casa, no lar? Tem? Glória a Deus, que Deus continue abençoando a tua casa, em nome de Jesus. A Bíblia fala que nós não temos porque nós não pedirmos. E às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal, a gente pede errado, né? Pede errado. Mas se nós pedirmos segundo a vontade do Senhor, e qual é a vontade do Senhor para a nossa casa, irmão? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? A união, a paz, a junção, o fortalecimento conjugal, o marido com a esposa com o marido, os pais com os filhos com os pais. Essa é a vontade de Deus. E a nossa família é a coisa mais rica que nós temos aqui nessa terra. Por isso existe constantemente uma batalha terrível que Satanás, ele trama contra a nossa família, ele trama contra a nossa casa, porque família é uma instituição divina, foi criada pelo Senhor, né? E uma família bem estruturada, com a bênção de Deus, irmão, a sociedade ela é abençoada, a igreja ela é abençoada, né? E eu quero falar hoje sobre uma visita que o Senhor Jesus Cristo fez. E nessa visita que ele fez, eu quero citar algo antes de entrar na palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo, certa ocasião, ele chamou a atenção da cidade de Jerusalém, porque ela não percebeu o dia em que o Senhor estava visitando-a. Não percebeu, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, ele pronunciou algo sentido, porque o Senhor Deus estava em Cristo Jesus e veio visitar a cidade do grande rei, Jerusalém. Ele veio visitar aquela cidade, mas Jerusalém ela estava tão distraída com tantas coisas e ela não percebeu o dia da visita do Senhor, né? Estava desapercebida. E eu quero ler com você, irmão, aqui no capítulo 10 do livro de Lucas, aonde fala da visita do Senhor a uma residência, da visita do Senhor a uma casa. 10:38, está escrito assim. Eu vou lendo o versículo e eu vou fazer uma explanação sobre eles. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa.
ele chega naquele povoado, aquele povoado chama-se Betânia. Quando ele chega nesse povoado chamado Betânia, existiam muitas residências, existiam muitas casas, mas havia uma mulher chamada Marta. Essa mulher chamada Marta, ela adiantou-se na frente talvez de muitos outros moradores, que quem sabe gostariam de que Jesus entrasse em suas residências, entrasse em suas casas, mas não tiveram a ousadia de se adiantar aos outros e dizer: Senhor, vamos lá em casa, eu quero te receber na minha casa. Irmão, Marta, ela foi à frente, ela foi, e a Bíblia nos fala que ela convidou Jesus Cristo para vir à sua casa, para vir à sua residência. Quero dizer uma coisa para você, amado: quando nós chamamos Jesus para estar na nossa casa, Ele está ansioso para isso, porque Ele conhece a nossa casa, Ele conhece a nossa residência, Ele conhece a nossa família, e Ele sabe como é que está a nossa casa, Ele sabe como é que está a nossa família, e Ele sabe onde é que está precisando de uns ajustes, sabe? Quando eu fiz um curso de torneiro mecânico no Senai, há 1900 e não sei quanto tempo atrás, né? Lá 1970 e pouco, faz tempo isso, hein? Barbaridade, você não tinha nem nascido ainda. Nossa, lá, irmão, então nós aprendemos a encaixar as peças, e muitas vezes havia peça que não encaixava porque ela não estava na altura certa, na altura correta, então nós tínhamos que ajustá-la. Por isso ajustador mecânico, porque ele ajusta as peças nos seus devidos lugares, para ver o encaixe correto, para ver o encaixe perfeito, né? Então, às vezes existe alguma coisa na nossa casa que está precisando de uma limada do ajustador celestial. Às vezes existe alguma coisa na nossa vida que está necessitando que o ajustador oficial, o ajustador celestial, ele venha com a lima dele e ele venha desbastar aquilo que está em acúmulo. Ele venha retirar aquilo que está em excesso. E muitas vezes a nossa família não está se encaixando, porque ou o marido está em excesso, ou a esposa está em excesso, evitando, não permitindo que se encaixe, que haja um encaixe ideal, um encaixe correto, um encaixe certo. Falar em data, Cezinha, dia 20 de outubro agora, vai completar 45 anos que eu estou aqui nessa cidade, que nós abrimos a igreja. 45. Você não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Não tinha. Né? 45 anos. Barbaridade. Faz um pouquinho de tempo, não faz? Nem o Ivan tinha nascido também. Nem a esposa dele. O Mauro já tinha nascido. Não? Já tinha, Mauro. Aí não também, né? Aí é abusar também, né? Então, muitos dos irmãos aqui não tinham nascido ainda. E nós estamos aqui lutando, batalhando, pregando, anunciando o Evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Quando a pessoa chega para mim assim e começa a elogiar muito, sabe? Cheio de lero-lero, eu digo: essa pessoa não vai durar muito na igreja. Não vai durar muito na igreja. Porque da mesma coisa que sobe e desce, do mesmo jeito, tchapuf. Né? Mas deixa para lá. Então, irmãos, o que talvez lá na nossa casa está precisando de um ajuste. Você quer uma pessoa melhor para ajustar do que Jesus Cristo? Né? Então, ele é convidado para ir lá na casa de Marta. Olha só, Marta, a Bíblia nos fala que Marta o recebe em sua casa. Irmão, Jesus, ele não é atrevido. O que é uma pessoa atrevida? É alguém que não sabe se colocar eticamente. É alguém que vai além daquilo que lhe é permitido, ou de que é correto, do que é moralmente certo. Vai além. Alguém que chega na porta da tua casa, mas ele não respeita o portão. Ele entra para dentro do portão.
Alguém que está na porta da tua casa e você não o convidou para entrar, ele já está entrando, sabe? Alguém que entra na tua casa, ao invés de pedir uma água, ele vai lá e pega a água, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo não é assim, irmão. Ele mantém-se a ética e o respeito para com as pessoas, né? E a Bíblia, não que ele não tenha o direito de fazer, porque ele é dono de todas as coisas, ele é Senhor absoluto de todas as coisas, mas ele não quer ser um entrão, ele não quer ser um intruso, não, ele não quer ser um entrão, ele não quer ser um intruso. Ele vai aonde ele é convidado, ele jamais recusou um convite, seja de quem for, jamais recusou, mas sempre foi convidado, e aonde ele foi convidado, ele esteve presente. E ele entra lá na casa de Marta, irmão, e quando ele entra na casa de Marta, está dizendo aqui, no versículo 39, Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Pois bem, Marta o hospedou, Marta o recebeu. Mas Marta, ela era uma pessoa, amado irmão, que não deixava as coisas para amanhã. Almoçava, ela não deixava as coisas para lavar mais tarde, a cozinha para limpar mais tarde. Ela jantava, ela não deixava a louça para outro dia. Ela era uma pessoa que os afazeres dela, doméstico, tinham que ser feitos no tempo necessário, né? Muito embora ela tenha recebido Jesus Cristo em casa, ela não foi fazer sala para ele, não foi. Quem foi? A irmã dela, Maria. A Bíblia nos fala que Maria recorreu, foi até aonde o Senhor Jesus Cristo estava na sala, aquedou-se ou sentou-se aos pés do Senhor e passou então a ouvi-lo. A Bíblia fala, irmão, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia fala que muitas vezes nós tomamos atitudes sem prestar atenção naquilo que o Senhor nos orienta a respeito de tal situação. A Bíblia nos fala que muitas vezes, amado irmão, a gente toma determinada decisão, mas nós não o fazemos segundo aquele homem inteligente que Jesus Cristo disse. Olha, eu vou comparar você quem é o homem sábio. O homem sábio é aquele que ouve o que eu digo e coloca em prática. E muitas vezes nós deixamos de ser pessoas sábias, deixamos de ser pessoas inteligentes. Ao invés de nós darmos ouvido ao Senhor, nós vamos dar ouvido para a cunhada, para o cunhado, vamos dar ouvido para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, que não sabe nada a respeito da palavra de Deus, que não tem conselhos bons para nos dar. E às vezes a gente ouve esses conselhos, e esses conselhos, ao invés de nos ajudar, nos prejudicam muito. Né? Então, amado irmão, existe um provérbio mentiroso, enganoso por aí, que diz o seguinte: se conselho fosse bom, se vendia, não se daria. Mentira. A palavra de Deus está cheia de conselhos maravilhosos, cheios de conselhos excelentes, né? E esses conselhos são para colocar nossas decisões debaixo deles, na orientação deles, para que nós não venhamos a nos arrebentar, a nos quebrar, a não meter a nossa cara na parede, a não sermos decepcionados, a não sermos envergonhados. O conselho do Senhor é excelente, o conselho do Senhor é bom, e muitas vezes, amado irmão, esse conselho vem através de uma sábia pessoa que conhece a palavra de Deus e que nos aconselha dentro da palavra de Deus, e não precisa ser o pastor. Não precisa ser o pastor.
uma outra pessoa que teme ao Senhor, uma pessoa que busca um relacionamento com o Senhor, uma pessoa que busca colocar a sua vida no altar do Senhor, essa pessoa é uma pessoa apta para aconselhar, E olha, meus amados irmãos, a Bíblia nos fala que Maria foi aos pés do Senhor, ouvindo o Senhor, ouvindo a sua palavra. Presta atenção no que eu quero lhe dizer, presta atenção. Olha, irmão, eu não quero que você venha na igreja, sabe, e você seja um voador. O meu neto Vitório, ele tem um brinquedinho lá, que o homem tem asa. Então ele pega a asinha e fala que é o homem voador, Existe muita gente da igreja que são voadores. O que é ser voador? Ser voador é não prestar atenção na palavra que está sendo pregada. Ser voador é não prestar atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado. É um homem voador. Né? Parece que ele não precisa daquilo, ele está assim no ar, ele está assim bem voado, bem, né? Está voando, e às vezes ele vem na igreja apenas para receber a oração, porque o interesse dele está na oração, mas aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus. Ele não está interessado apenas na oração e nos benefícios que essa oração pode trazer, mas ele está interessado sim em ouvir a palavra de Deus, porque ele é um filho de Deus, ele se identifica com o Senhor, ele ama ouvir a palavra de Deus, e o coração dele está derramado diante do Senhor, porque ele percebe que a palavra de Deus é alimento para a vida dele. É alimento para a vida dele. Olha, às vezes eu fico pensando, irmãos, você pensou, Jesus, numa ocasião, ele alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. Irmã Sônia, 5.000 homens, sem contar as mulheres e crianças. 5.000. Alguns cálculos, algumas pessoas fazem um cálculo de umas 13, 12 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E preste atenção no que eu vou dizer para você, irmão. E em outras ocasiões, era difícil ele não estar envolvido por multidões, era difícil. Mas dessa enorme multidão que ele tinha, de princípio ele escolheu só 12 homens. Só 12. Depois, ele escolheu 70. Mas o número havia crescido assustadoramente. Então, nós aqui reunidos, irmãos, estamos juntos aqui. E Deus, o Senhor, Ele está olhando o nosso coração, buscando assim, deixa eu ver em quem é que eu posso trabalhar, deixa eu ver quem é que está com o coração voltado para a minha palavra, e Ele olha para nós, Ele vai buscar lá no fundo do nosso coração, qual é a importância que nós estamos dando para a palavra, qual é a importância que nós damos ao ouvirmos o que o Senhor fala através da pregação. Então ele olha dentro de nós e ele fala, isso aqui não vai dar para mim, ele é meu discípulo, mas ele não vai suportar o que eu tenho para fazer. Esse também, ele não vai aguentar suportar o que eu tenho para fazer, né? Então, ele olha e ele observa as pessoas que realmente estão com a vida pautada na palavra dele e abertas para ouvir a palavra dele, e para que essa palavra tenha guarida no coração, e que o Senhor que a enviou possa trabalhar em nosso coração pela palavra que Ele está semeando, plantando, e com a qual Ele está nos purificando e nos santificando. Olha, a Bíblia vai falar o seguinte: que enquanto Marta estava preocupada com os afazeres domésticos,
Maria, ela não perdeu tempo. Não que não seja honroso, pelo amor de Deus, nada disso. É tão bom quando você entra numa casa, numa residência e está tudo limpinho, né? Não estou dizendo que a casa pode ser rica, nada disso não. Mas, irmão, tem casa que você entra assim, que coisa mais gostosa que é. Às vezes são coisas tudo muito simples, mas está uma limpeza, irmão. Deus, Ele gosta de coisa limpa. Se Ele gostasse de coisa suja, Ele não purificaria a nossa vida, deixava a gente na lama como a gente estava. Hã? Sim ou não? Sim ou não, irmão? É ou não é? Então, irmão, é gostoso demais, não é verdade? Mas quando você entra num lugar que está... Você se sente mal. Você fica meio... né? Então, Marta, ela estava muito preocupada em deixar a casa dela daqui, ó, daqui. E Maria estava muito preocupada em deixar a casa dela daqui, ó, daqui. Uma na prática doméstica e outra na prática do coração, ao ouvir a palavra de Deus. Vai lá saber o que Jesus falou para Maria. Vai lá saber o que foi que ele falou para Maria. Vai lá saber. Porque Maria não arredava pé da lã, era coisa importante e interessante. E quem sabe, eram muitas dúvidas que ela tinha no coração dela. E ela não podia perder a oportunidade de expô-las diante do Senhor, para que o Senhor viesse a dissipar todas as dúvidas do coração dela. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia fala que aquele que confia no Senhor não será confundido. Porque a palavra de Deus esclarece, porque a palavra de Deus lava, porque a palavra de Deus limpa, porque a palavra de Deus purifica, porque a palavra de Deus santifica, porque a palavra de Deus nos prepara para sermos templo do Espírito Santo. Amém? Templos do Espírito Santo, louvado seja o Senhor. E está lá Maria lá. Escuta aqui uma coisa, espera aí. Se você fosse Maria e você tivesse a oportunidade de sentar-se aos pés de Jesus, o que você ia perguntar para ele, hein? Aqueles porquê que você tem na cabeça, sabe? Aquele mundo de questionamento, de indagação. Sabe, aquelas coisas que você quer saber, que você gostaria de saber, e você não tem uma resposta, e às vezes nós não podemos ter a resposta, porque as coisas que são encobertas são para o Senhor, as reveladas são para nós, mas às vezes a gente quer saber aquelas que não são reveladas. E está errado eu perguntar para ele? Não está errado não, não está errado não, não está errado. E muitas dos questionamentos ele poderia te responder, ele pode te responder. Então, se Jesus entrasse na tua casa, Marta, você então iria lá preocupada com os seus afazeres, porque tem aquela pessoa, irmão, se ela não fazer aquilo lá, aquilo fica incomodando ela não se sente bem, ela precisa limpar, acabar, ela não pode ficar pensando naquilo, e para não pensar ela tem que fazer. Maria já era mais tranquila. Se eu não fizer agora, faço depois. Eu vou ficar aqui nos pés dele. Você como Maria, você ia arrumar lá os afazeres, e você como Maria... Você como Marta ia arrumar as coisas para fazer lá. Mas como Maria, você ia sentar aos pés dele. O que você ia perguntar para ele, né? Tem alguma coisa que você gostaria de perguntar? Sim ou não? Quem é que tem alguma coisa que gostaria de perguntar para ele? Tem? Por que vocês estão tão tímidos levantando a mão assim? Pode levantar a mão. Eu sei que tem. Não é uma nem duas não, são muitas coisas, né? Muitas coisas. E então Maria talvez ela tivesse também muitas coisas para perguntar, muitas coisas para questionar.
muitas coisas para falar. E ela não perdeu tempo, não, agora eu vou ficar nos pés dele. Quem sabe Marta não tinha nada, Marta talvez fosse assim, né? Aquela pessoa pronta, aquela pessoa que, sabe? Enquanto muito tem dúvida, ela não tem. Enquanto muito titubeia, ela não. Enquanto muito é indeciso, ela não. Né? E aí, irmão, a Bíblia nos fala aqui, né? Que Marta, ela ficou meio indignada, sabe? Ela ficou meio chateada. E no versículo de número 40 vai dizer o seguinte: Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, o senhor não está se importando que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Então, Marta, ela foi falar com Jesus para Jesus chamar a atenção de Maria. Hã? Olha, o senhor, olha aí. É como se Maria não tivesse aquilo que Maria estava fazendo, não tivesse importância nenhuma. Mas guarda uma coisa que eu vou lhe falar, irmão. O Senhor Jesus Cristo disse certa ocasião assim: olha, vai passar os céus e vai passar a terra, as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Quem sabe a conversa que Jesus Cristo teve com Maria veio trazer fortalecimento espiritual na vida dela, coisa que até o momento ela não tinha. Quem sabe a conversa que ele teve com Maria veio dissipar muitas dúvidas que não fazia, que impedia com que Maria tivesse fé absoluta, fé verdadeira. Quem sabe a conversa que ele teve com Maria direcionou a vida espiritual dela. Direcionou a vida dela. E sabe, irmãos, quando Marta, ela vai e põe essa questão diante do Senhor, quem sabe aguardando, esperando que Jesus lhe desse uma resposta favorável, ou que ele viesse a concordar com ela, né? Ela ficou decepcionada. E por que ela ficou decepcionada? Porque o que foi que o Senhor Jesus Cristo disse? Respondeu o Senhor. Ô, irmão, posso falar uma coisa para você? O Bruno chegou aí, o Bruno é motorista da Princesa do Sul. A esposa dele trabalha lá no escritório. Estava trabalhando até agora. Vou falar que ele é uma Marta? De jeito nenhum. Vou falar que a esposa dele é uma Maria? De jeito nenhum. São condições que a pessoa tem no momento. Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que o Senhor Jesus Cristo, irmão, Ele sabe, olha, Ele sabe o tempo que nós temos e Ele sabe que desse tempo o quanto nós dedicamos a Ele. Hã? Ele sabe o tempo que nós temos, tempos que nós poderíamos estar na presença de Deus, tempo que poderíamos estar buscando a Deus, tempo que poderíamos buscar, aperfeiçoando a nossa vida no aprender a caminhar e andar com Ele. Ele sabe. Ele sabe. E muitas vezes, amado, nós temos tempo e muito tempo para tantas outras coisas
Coisas essas, não digo que não sejam necessárias, que às vezes são necessárias. São necessárias. Mas às vezes nós não temos tempo para aquilo que é imprescindível, é mais do que necessária, que é a nossa vida diante do altar do Senhor, para ouvirmos a palavra dele, palavra essa que produz vida eterna, firmeza, fortaleza no nosso coração. É o cuidado da tua vida espiritual, irmão. Não é? É o cuidado da tua vida espiritual. É o cuidado da minha vida espiritual. É o cuidado. É o zelo por aquilo que Deus me deu. Deus me deu a salvação e eu preciso zelar por ela. Deus me deu a vida eterna aqui e eu preciso me conduzir dentro do princípio da palavra dele para que eu tenha força para resistir e para servir ao Senhor com alegria no meu coração, com gratidão no meu coração, reconhecendo o que Ele fez por mim. Senhor, manda ela vir me ajudar. Mas peraí, Marta, você acha que todo dia eu vou estar na tua casa? Você acha que todos os momentos eu vou estar na tua casa? Não vou estar não, Marta. É uma ocasião única. Uma ocasião única. É uma ocasião única. Aí o Senhor então fala para ela, o Senhor diz para ela, né? O Senhor diz o seguinte para ela, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Oh, que coisa, mulher! Que inquietação é essa? Que desassossego é esse, nesse coração? E é interessante, irmão, que ela estava com o coração desassossegado por causa dos trem da casa dela, de lavar os trem, de limpar os trem. Ela estava inquieta por afazeres domésticos. O que é que inquieta o teu coração? O que é que inquieta a tua alma? O que é que tira o sossego da tua alma? O que é, irmão? Deixa o Senhor tratar isso na tua vida. Quem sabe, olha aqui, quem sabe Maria não era diferente de Marta, quem sabe? E quem sabe não foi um tratar do Senhor no coração de Maria naquelas horas que ela ficou aos pés do Senhor? Quem sabe? Quem sabe? Deixa o Senhor tratar a tua vida, irmão. Deixa o Senhor tratar o teu coração. Não, olha, deixa o Senhor tirar o desassossego do teu coração, desassossego que gera inquietação, inquietação que às vezes gera nervosismo, nervosismo que às vezes gera a ira, revolta. Deixa Deus tirar isso, deixa o Senhor tratar isso, escolha a boa parte. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse para Marta: você está fadigada, inquieta com muitos afazeres, com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. E nesse momento é a boa parte. É o momento de ouvir a palavra, é o momento que eu estou na tua casa, é o momento que eu estou ensinando, é o momento que eu estou exortando, é o momento que eu estou direcionando, é o momento que eu estou dirigindo a vida de vocês, diz o Senhor. E o Senhor diz para ela: uma única coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte e isso não lhe será tirada. Amém? Glória a Deus.